Esse vídeo tem um único intuito, é te encorajar a fazer coisas chatas, mas chatas e insuportáveis, que você vai fazer tanto, mas que vai fazer tanto que quando você não fizer, você vai sentir falta. Eu vou te contar de coração aberto os hábitos que eu odeio fazer, mas que hoje já fazem tão parte da minha rotina que eu nem paro mais pra pensar assim no ódio que eu sinto deles. Esses hábitos, eles são muito importantes e é aquelas coisas que a gente tenta fugir, que a gente tenta colocar debaixo do tapete, e quando alguém pergunta se a gente tá fazendo, principalmente quando a gente vem com uma reclamação, a gente mente dizendo que sim, a gente tá fazendo. Só que lá no fundo, a gente não tá fazendo. Lá no fundo, quando a gente para analisar a nossa rotina, aquele hábito tá sim sendo deixado de lado e colocado para baixo do tapete. Depois de entender que a vida ela não é feita só de coisas boas e que se eu quisesse me tornar uma pessoa capaz de alcançar os meus objetivos, eu precisaria fazer coisas chatas, eu comecei a aplicar esses hábitos meio que na força do ódio. É aquela coisa assim, eu vou colocar aqui um despertador para eu fazer esse negócio. E vamos ver o que vai dar. Vamos lá, vou manter aí por um mês. E se em um mês eu vi que me trouxe um resultado, aí eu continuo. Então vou fazer esse teste. Eu comecei a fazer esse teste de uma coisa de cada vez por um mês. E, incrivelmente, a minha vida mudou, a minha rotina mudou, as dores que eu tinha mudaram, o meu humor mudou e as coisas elas começaram a melhorar. Então eu falei, opa, talvez eu tenha que continuar com esse hábito chato, mas que me gera um grande benefício. E é isso que eu vou falar aqui pra você nesse vídeo. Eu vou trazer os hábitos que não me agradam tanto, mas que eu coloquei na minha rotina e agora eu preciso todo dia, ou pelo menos quase todo dia, fazer eles. O primeiro hábito é tomar água. Eu não tinha esse hábito e eu morria de dor de cabeça. Era uma coisa assim doida, que parecia que tinha passado um caminhão nela. Eu achava que era do meu trabalho, eu achava que, enfim, eu ficava muito tempo no computador, que era do óculos, que precisava mudar o grau. E aí eu comecei a tomar água e eu vi que isso mudou, que eu comecei a melhorar. Só que aí o que acontecia? Eu tomava água no copo, tinha dias que eu não tomava água, que eu esquecia, que eu tinha preguiça de ir até na cozinha pegar água e eu sentia uma dor de cabeça, eu sentia que voltava, não naquele nível, mas que voltava. O que eu fiz? Comprei uma garrafa de 2 litros e agora a minha meta diária é tomar essa garrafa. Tem dias que eu consigo, tem dias que eu não consigo, mas o importante é que eu me coloco nesse desafio de tomar água e pelo menos eu aumento o meu consumo. Até nos dias que eu não tomo os 2 litros inteiros, eu consigo chegar pelo menos na metade dela e tomar aí 1 litro de água por dia. O outro hábito é praticar um exercício físico. Eu faço musculação. Para quem faz musculação ou até o Pilates, sabe que não é agradável, é dolorido, é cansativo, mas que depois o resultado no nosso corpo, no nosso humor, até na nossa disposição para viver é muito grande. Então eu tento fazer musculação pelo menos 3 vezes na semana. Tem dias que eu consigo mais, tem semanas que eu não consigo ir, mas o importante é, eu me coloco nessa disposição de tentar ir pelo menos 3 vezes na semana, mas a musculação ela mudou muito, muito o meu estilo de vida e a minha saúde. Eu tinha muitas dores por ser uma pessoa fraca. Eu sou magra, minha estrutura óssea é pequena, então eu sentia muitas dores. Eu cheguei a achar, inclusive, que eu tinha fibromialgia de tantas dores que eu tinha. E eu comecei a fazer musculação, já fazem mais de 2 anos que eu faço musculação, e incrivelmente essas dores elas começaram a sumir, simplesmente porque eu comecei a construir músculo e me tornar uma pessoa mais forte. O meu corpo mesmo se tornou mais forte, com mais resistência e naturalmente eu parei de sentir tantas dores nas pernas, no ombro, porque eu comecei a ter realmente resistência para aguentar o meu dia. Então isso é muito importante. A musculação, ela é algo assim que você tem que levar para sua vida. E se você não quer ser maromba, quer ir lá e fazer realmente só por saúde, não tem problema, vai lá e faz só por saúde. Não precisa se tornar alguém maromba e cheio de músculos, enfim, levar isso como um desafio de vida. Mas é importante que você encare como saúde. Isso vale para todos os exercícios.
Só que naturalmente os exercícios de força e de resistência, eles trabalham o seu corpo para o longo prazo. Então você vai se tornando uma pessoa mais forte, mais resistente, trabalha inclusive a parte mental de força e resistência. Então é muito legal que se você puder incluir os exercícios de força, você inclua na sua rotina já para ter essa construção de longo prazo. Outra coisa que eu não suportava fazer era meditar. Eu não aguentava sentar 5 minutos na cadeira e colocar um fone no ouvido e meditar. Eu não gostava, não conseguia, era algo que eu detestava. E hoje, se eu não faço isso, eu me torno uma pessoa extremamente agitada, ansiosa, estressada. Então, quando eu não medito, quando eu fico 2 dias sem meditar, eu já começo a notar que o meu humor, ele muda muito. E eu começo realmente a me tornar muito explosiva. E aí eu preciso voltar e meditar. Tem uma coisa muito legal que uma conhecida me falou, que ela estava passando por um momento difícil, né? Ela estava com início de depressão e ela foi no psiquiatra. E o psiquiatra falou para ela que ela precisaria tomar o remédio antes de ter a crise. Porque se ela tomasse o remédio já tendo a crise de ansiedade, o remédio não teria um efeito tão legal, não acalmaria ela como precisaria ser acalmado. Então ela precisaria tomar esse remédio antes de dar a crise. Começou a sentir ali os primeiros sintomas, já toma o remédio. E é muito interessante porque a meditação, ela é justamente isso. Se você espera estar naquele estado ansioso, estressado, talvez ela não vai gerar o efeito que você procura, que você busca. Mas se você medita todos os dias como uma forma até de prevenção, como se manter no bem-estar e não conquistar o bem-estar, o efeito dela é muito maior, porque você já não precisa estar naquele estado de crise, você já controla esse estado, você já se mantém no bem-estar, você tem realmente esse controle. Então faz todo sentido, não só para medicação, mas também quando você quer meditar, quando você quer, enfim, ter um estilo de vida melhor. É muito importante que você comece antes de dar o problema, porque depois é muito mais difícil de consertar, você vai precisar realmente de muito mais esforço e de muito mais tempo e dedicação para conseguir reorganizar aquela situação. E o último hábito, que até hoje eu não gosto muito, eu confesso que é uma questão de costume, e que se eu desacostumo, é muito difícil voltar, que é a leitura. Eu não tenho naturalmente em mim uma concentração muito grande, porque eu sou uma pessoa muito agitada, muito ansiosa, com a mente que vaga para todos os cantos. Então, pegar um livro para ler de forma consistente, com concentração, é algo muito difícil e que eu preciso realmente trabalhar. Só que eu percebi que quando eu tenho uma rotina de leitura e eu leio todos os dias, pelo menos 10 minutos, eu consigo me concentrar e absorver o que está escrito ali com muito mais consistência, com muito mais concentração realmente. Eu consigo absorver o que está naquele livro. Agora, se eu deixo uma semana sem ler e eu vou ler depois de uma semana, eu não consigo me concentrar e absorver aquele conteúdo. É como se eu estivesse lendo, mas não estivesse processando. Eu não sei se você já teve essa sensação, mas é como se eu estivesse passando ali as páginas e eu não estivesse entendendo muito o que está sendo dito ali, porque a minha cabeça ela está em todos os lugares possíveis, menos naquele livro. Então eu comecei a entender que se eu lesse pelo menos 10 minutos todos os dias, eu conseguiria absorver muito mais conteúdo. E se eu quisesse só ler a cada uma semana, eu nem precisaria ler, porque aquele conteúdo ali não ia fazer a menor diferença na minha vida. Então, a leitura, pra mim, funciona dessa forma. Talvez pra você funcione de uma forma completamente diferente, porque somos pessoas diferentes, com hábitos e comportamentos diferentes. Mas, com certeza, a leitura ela me ajudou muito a manter o meu foco e a minha concentração em momentos mais prolongados. Então, ser uma pessoa mais produtiva, inclusive. Conseguir focar no meu trabalho com muito mais produtividade, com muito mais assertividade, com muito mais concentração. É um hábito que, confesso, que não é um dos meus melhores, que eu não amo tanto assim ler, não sou essa pessoa, mas eu me esforço, porque eu sei que se eu tirar aqueles 10 minutos ali, vai ser sucesso e eu vou ter muitos benefícios com aquela leitura. Esses foram os hábitos
E me conta aqui, tem algum hábito que você não gosta, mas que você faz, que você tem que colocar em prática na sua rotina? Comenta aqui que eu vou adorar ver e te impulsionar a continuar mantendo esse hábito na sua rotina. Muito obrigada por estar aqui comigo e agora eu te espero no próximo vídeo.